Esta é a última parte da aula, é a parte 9 desta aula que estamos tratando de alguns conceitos de Marx. E nós vamos tratar agora sobre o conceito de força de trabalho. Para Marx, a força de trabalho é como se fosse uma mercadoria, que o operário ou aquele que não detém os meios de produção, a única coisa que ele detém é a sua força de trabalho, e ele vende a força de trabalho como se fosse uma mercadoria. A força de trabalho é negociada por um certo valor entre o trabalhador livre e o capital. Por que diz o trabalhador livre? Porque na sociedade capitalista o trabalhador não é escravo. Ele é livre para vender a sua força de trabalho para quem ele quiser, teoricamente, claro, né? Porque se ele está desempregado, ele vai acabar vendendo a força de trabalho dele por um preço mais barato para quem der emprego para ele. Muito bem. Aqui são palavras de Marx. A transitoriedade do modo de produção capitalista. As armas de que a burguesia se serviu para derrubar o feudalismo voltam-se hoje contra a própria burguesia. Porém, a burguesia não forjou somente as armas que lhe darão a morte, produziu também os homens que empunharão essas armas, os operários modernos, os proletários. Então, para Marx, o fim do capitalismo está ligado à força de união do proletariado para lutar contra a burguesia, para acabar com o capitalismo. Ao proletariado que Marx e Engels atribuem o papel de agente transformador da sociedade capitalista. E eles vão incentivar o povo, né, o proletariado, a se unir nessa luta, inclusive luta armada, contra o capitalismo. Se unirem através de uma revolução, que Marx vai chamar de Revolução do Proletariado. Após essa luta armada e após vencer, né, após essa revolução do proletariado, o que iria acontecer? Desapareceriam a propriedade privada dos meios de produção, desapareceria a burguesia como classe social, desapareceria o modo capitalista de produção e desapareceria o poder político controlador. Surgiria uma nova forma de organização social que seria instalada em duas fases. Numa primeira fase, chamada de socialismo, essa primeira fase seria transitória e seria instalada através de uma ditadura do proletariado. A segunda fase, chamada de comunismo, seria uma fase mais assim democrática, no sentido de que aí todo mundo, a população toda teria oportunidade de participar das decisões, mas numa primeira parte, Marx prega que haveria necessidade de se instalar uma ditadura do proletariado. Nós vamos ver depois mais adiante, numa outra aula, que o primeiro país a se tornar socialista, segundo as ideias marxistas, foi a Rússia, em 1917. Depois vai ter outros países, né? Vamos estudar isso mais para frente. Mas em todos os países onde foi instalado o socialismo como forma de organização social, política e econômica, nunca se chegou à segunda fase, que seria uma segunda fase do comunismo, sem ser ditadura. O que se conhece hoje do socialismo marxista que foi realmente instalado, que é chamado do socialismo real, sempre foi uma ditadura. Nós vamos continuar esse assunto numa outra aula. Terminamos aqui, então, o conteúdo que trouxe alguns conceitos de Marx.